Marcos 10:46 diz que Jesus ia passando e Bartimeu estava ali no caminho, mendigando o pão, e o pai é cego. Então ele começou a clamar e a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas falavam: olha, cala sua boca, ele não pode te ouvir. Sabe o que Bartimeu fez? Bartimeu gritou ainda mais alto, clamou ainda mais alto, até Jesus ouvir. À medida que Jesus chamou o cego Bartimeu e perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu virou para o Senhor e falou: eu quero ver. E Jesus falou para Bartimeu: então vai e vê. A tua fé te curou, a tua fé, ela te salvou. A tua fé, querido, pode te curar nessa noite. A tua fé, ela pode te salvar. Basta somente você crer. Aleluia. Bem, vamos orar ao Senhor nessa noite. Sei que estás aqui, posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui, eu posso sentir o seu calor. Vem me que com seu amor, filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas cair. O seu calor, vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui, eu posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim,
Nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou que pensamos. Aleluia. Tu és poderoso, Deus. Tu és poderoso, Jesus. Não há um Deus como tu. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos aqui nessa noite, estamos alegres, Pai. Aleluia. Tu estás assentado diante do trono de glória. E os querubins dizendo: Santo, Santo, Santo. E os serafins clamando: Santo, Santo, Santo. E toda a glória, toda a terra está cheia da tua presença. Aleluia. Está sentado no trono e ao poder seja o louvor. Está sentado no trono e ao poder seja o louvor, seja seja o louvor, seja a honra, seja a glória.
séculos dos séculos. Eu abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Esta noite, Pai, nós queremos mais do Senhor. Temos sede, ó Pai, pela Tua presença. Temos sede, ó Deus, por Tua presença em nossas vidas. Queremos mais de Ti, Deus. Queremos mais do Senhor nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz, igreja, como tem passado, quero aqui deixar uma palavra para você nesse dia, que Jesus, primeiramente, ele possa estar cada dia mais entrando em seu coração e que você possa estar se parecendo com ele todos os dias. Amém? Irmãos, nós estamos aí nessa campanha, que era nossos cultos de quarta-feiras, a respeito de querer mais de Deus, e Deus tem me incomodado a respeito de uma passagem. Eu queria ler ela para você hoje. Na verdade são duas. Eu quero ler primeiramente Gênesis 11. Gênesis 11 vai falar sobre a Torre de Babel, e ele vai falar no versículo 3. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Agora eu quero ler Gênesis 12, chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e da terra do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Eu queria te trazer uma visão a respeito desses dois textos, um paralelo muito interessante. Porque se você prestar atenção, Gênesis 11, existia um povo, e esse povo falava a mesma língua. E esse povo então decide construir uma torre, que essa torre alcançasse o céu. E você vai ver que o texto vai dizer que eles fizeram isso para dois propósitos. Primeiro propósito, se tornarem famosos. Segundo propósito, para que eles nunca mais fossem dispersos. E o que é interessante, porque o texto vai dizer que o Senhor desceu dos céus para olhar o que estava acontecendo. E quando ele chega lá, ele vê aquela obra dos humanos em que eles tinham o intuito de louvar a si mesmo e construir uma torre para se chegar ao céu. O interessante é que esse texto já começa mostrando para nós que é o homem tentando se achegar ao céu, mas Deus está dizendo que ele veio à terra.
E o interessante é que por muitos meios e muitas vezes nós criamos vários meios para poder se achegar a Deus, quando na verdade Deus já veio até nós. Nós criamos vários modos de pensar e dissemos que existem várias religiões que se chegam a Deus, mas quando nós olhamos para a Bíblia, é Deus que está se chegando a nós. E a Bíblia vai dizer que existe somente um caminho para se conhecer a Deus e ele é através de Jesus Cristo. Mas vamos lá, esse texto vai dizer para nós que eles estavam levantando essa torre e Deus vai dizer o seguinte: olha, tá errado, vocês vão ser separados pela terra e vocês vão falar agora várias línguas para que não possa haver entendimento entre vocês. Sabe o que é interessante? Porque esse texto vai mostrar para nós que, primeiro, aquelas pessoas estavam fazendo de tudo para se tornarem famosas. Ou seja, elas queriam se tornar famosas acima e com a força dos seus braços. E sabe o que é interessante? Que quando nós olhamos para a sociedade hoje, nós podemos ver que existem várias pessoas lutando somente por si e não pelas outras pessoas. Existem pessoas cada dia mais ricas e outras cada dia mais pobres, mas essas que estão cada dia mais ricas não se interessam para aquelas que estão mais pobres. Nós vamos olhar para os governos corruptos, onde pessoas estão roubando de pessoas que necessitam de ajuda. Nós estamos olhando para um tempo difícil, onde as pessoas precisam abrir mão para poder cuidar do próximo, mas em vez disso estão usando isso para poder crescer em cima deles. Então, seja, olhando para o mundo hoje, existe uma comunidade onde as pessoas estão se levantando sobre o seu poder e criando altares. E quando nós olhamos para esse texto, sabe o que o texto vai dizer? O texto vai dizer que eles foram dispersos. Sabe o que é interessante? Que nós também fomos dispersos nesse tempo. Nós vivíamos em comunidade, trabalhando para si mesmo, criando altares para si mesmo, mas agora nós fomos enviados para dentro da nossa casa, ou seja, nós fomos dispersos. O que eu entendo que esse texto é que a dispersão que nós estamos vivendo hoje é porque nós precisamos olhar para dentro de nós e ver qual tipo de altar que nós temos criado. Qual é o altar que você tem criado na sua vida? É o altar do dinheiro, o altar financeiro? É o altar sobre relacionamento com pessoas? É com o seu serviço? É com músicos? Sei lá, o que você tem criado em seu coração? Qual é o tipo de altar que tem no seu coração? Se você está vivendo esse tempo é porque Deus quer mostrar para você que tipo de altar que você tem criado em seu coração. O que ele está dizendo para nós é que esse texto, as pessoas estavam criando coisas para se tornarem famosas com as suas próprias mãos. E o que você tem feito com as suas próprias mãos? Aonde você tem se levantado para poder ficar famoso? O que o texto está dizendo para nós, porque são esses altares que vão nos levar para longe de Deus. É esses altares. Só que agora nós temos Abraão, o chamado de Abraão, e nós vamos ver o seguinte, que aquele povo que estava disperso, onde existe uma dispersão, agora Deus escolhe um dentro daquele povo, para que agora possa reunir de novo, mas agora em vez de uma reunir para poder o objetivo, ser um homem ser louvado, agora nós temos o objetivo de criar uma grande família que louva ao Senhor. No primeiro texto existem as pessoas que estavam querendo ficar famosas pelo seu poder, mas agora nós vamos ver que Deus vai olhar para Abraão e vai dizer: Abraão, eu te tornarei famoso. Abraão, você não será famoso pela obra que você faz, mas você será famoso pela obediência que você tem a Deus. E olha só que interessante, porque 3 coisas que nós precisamos olhar nesse texto. A primeira coisa é a palavra de Deus. Deus, ele chega com uma palavra, ele vai dizer: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação. Então a primeira coisa que Abraão estava pautado era na palavra do Senhor. E muitas vezes hoje nós temos dificuldade com palavras porque nós não sabemos em quem acreditar. Um diz uma coisa, outro diz outra. E às vezes, até quando você vai fechar um contrato, você precisa acreditar na palavra de uma pessoa. Quando você vai comprar algo, você precisa acreditar numa palavra dessa pessoa. E muitas vezes nós somos frustrados porque as pessoas não têm sido honestas conosco. Só que a honestidade não está ligada à palavra da pessoa, mas está ligada a quem ela é. E se ela é uma pessoa promíscua, que ela é uma pessoa que ela não tem palavra, ela vai se perder. Só que agora nós estamos pautados em a palavra que vem direto dos céus.
Uma palavra que vem direto do trono, e não só isso, essa palavra se fez carne, habitou entre nós, andou conosco, nos ensinou a ser como Ele é, e habita em nós agora, e nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus, porque Ele é a palavra. Irmão, a primeira palavra que você tem que acreditar é na palavra do Senhor. E outra coisa que vai mostrar para nós, irmãos, é a respeito de obediência. Irmão, quem você tem obedecido? Quais são os altares que você tem levantado? É um tempo, irmãos, em que você precisa olhar para dentro de si mesmo e se perguntar que tipo de altar eu tenho criado. E se você tem criado vários altares, é tempo de derrubá-lo e criar somente um altar de adoração ao Senhor em obediência a Ele. Se levante com o amor de Cristo, seja impactado pela presença de Deus, porque Ele habita em você. Quebre os altares da idolatria, quebre os altares da adoração a dinheiro, a pessoas, quebre isso tudo. Se renda a Cristo Jesus em obediência. E outra coisa que ele vai dizer para nós é a respeito de confiança, porque ele vai dizer, olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde estava indo, Abraão estava perdido. Mas ele estava sendo guiado por uma palavra. Irmão, nós estamos em um tempo que nós não sabemos aonde nós vamos parar, mas nós sabemos que nós temos uma palavra vindo do céu, e essa palavra é Cristo Jesus. Ele habitou entre nós, Ele nos amou, Ele morreu por nós, para que na eternidade nós pudéssemos viver um relacionamento com Ele. Irmão, Jesus veio para você viver relacionamento com Ele. Viva sobre essa palavra, independente das circunstâncias, viva com a alegria em Cristo Jesus. Irmãos, os altares em nossas vidas precisam ser derrubados para que possamos criar um único altar, e esse altar é a adoração a Deus. Irmão, pare de queimar coisas no antigo altar e comece a queimar para Cristo Jesus. Largue os outros altares e volte a sua mente para Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa ter dias abençoados na presença do Senhor e que a sua mente, o seu coração esteja voltado para Ele sempre. Amém? Que Deus abençoe vocês.